Boa noite, meus amigos. Como estamos? Quanto tempo? Não, uma semana. Uma semana, mas é uma semana que a gente sempre fica pensando como será a outra semana, em termos de disponibilidade, porque nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente pretende. A gente sabe que esse compromisso é muito importante, mas às vezes existem alguns obstáculos. Todos nós temos obstáculos, é normal na vida da gente. E às vezes acontecem alguns. Então, nós ficamos felizes quando podemos superar esses obstáculos e estar juntinhos, podendo estudar Emmanuel, ditado é sempre muito salutar, a Chico Xavier em psicografia. E isso nos deixa muito felizes e hoje nós estamos com o último livro da coleção Fonte Viva, chamado Palavras de Vida Eterna. Ele nos traz lições também maravilhosas. E hoje nós escolhemos a lição número 12, que vai nos trazer muitos ensinamentos também, todas elas trazem. E nós podemos, então, dizer que agora nós estamos com um livro novo, na verdade, é da coleção Fonte Viva, só que nós ainda não tínhamos adquirido o volume exemplar e estávamos sem as lições de Palavras de Vida Eterna. E agora nós podemos usar e abusar. Um pouco de Emmanuel ele deixa. Tá bom? Então, o nome da lição hoje é a número 12, Perante Jesus. Porventura sou eu, Senhor? Mateus 26, 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, diz Emmanuel, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Todos nós, quando falamos em Judas, pelo menos era assim, sempre pensamos que Judas tem que ser malhado, que Judas traiu Jesus, que na verdade nada disso aconteceu. O que aconteceu com Jesus foi muito pelo contrário, uma certeza que tinha esse irmão, nosso irmão Judas Iscariotes, tinha certeza de que Jesus salvaria os seus irmãos oprimidos, salvaria das garras do Império Romano. Eles eram oprimidos e queriam se libertar e achavam, Judas especialmente, achava com muita certeza que Jesus era capaz de fazer tanta coisa para curar, para tratar os necessitados, porque ele não poderia também libertar o povo oprimido? Com certeza poderia, ele pensava. Nós hoje sabemos disso. Ele pensava, e quando ele pensava isso, ele também pensava que tinha que fazer alguma coisa para que isso acontecesse, desse um empurrãozinho para que a situação acontecesse. E a ideia dele não foi das mais felizes, porque não veio de encontro àquilo que ele pensava. Simplesmente, ele entregou Jesus com um beijo. Ele disse: aquele que eu beijar é Jesus. E os guardas prenderam Jesus e Jesus, como sabemos, não reagiu. Então, nós que estávamos lá, muitos de nós, sabemos que Jesus foi até o Gólgota sem reação nenhuma. E isso deixou Judas estarrecido, porque ele tinha certeza de que Jesus ia reagir. Ele tinha certeza absoluta, tanto que dali ele parte para o suicídio. Ele se suicida, mas antes ele joga lá para os sacerdotes que o haviam comprado, ele joga as tais 30 moedas para que fique bem claro que aquilo não era o que ele pensava, que ele não estava de acordo, ele não compactuava com aquilo. E jogou as moedas e foi realmente praticar esse ato desesperado.
E Emmanuel, então, nos coloca bem, quando a gente pensa e lembra de Judas, onde vai o nosso pensamento incriminando Judas. É isso que acontece. Porém, não é bem assim. E Emmanuel prossegue. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Judas teria cedido a essa paixão e se enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Efetivamente teria. Ele teria, pela paixão política que ele tinha em relação à libertação, ele teria cedido a essa paixão. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. Ele pensou isso? Pensou. Pior que pensou. Pensou e agiu. Isso é que é o problema, ele pensou e agiu. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Só depois, quando tudo aconteceu e que Jesus não reagiu, foi que Judas caiu em si e entrou numa desilusão dolorosa e terrível, depois de assimilar toda a verdade. Isso aconteceu com Judas na passagem da crucificação de Jesus. E aí Emmanuel pergunta, mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração? Em quantas exigências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Quantos de nós próprios, quantas vezes tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração? Quantos fazem isso? Falam no nome de Jesus, invocam o nome de Jesus, usa o seu nome em benefício próprio, a um preço mesquinho de desvairamento individual, apenas para se beneficiar. Quantos? Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta. Nessas situações todas, nós fazemos exatamente como Judas, nessas situações todas. Na tirania da opinião. Temos uma opinião a respeito de Jesus. O outro, que é o nosso irmão, que tem todo o direito de ter a opinião dele, nós não respeitamos, nós rebatemos, não aceitamos e impomos a nossa opinião. Impomos a nossa opinião e daí se forma uma tirania de opinião. E em outras questões que não sejam só com relação a Jesus, né? Mas nós estamos falando exatamente do que fez Judas. Na crueldade, confessa. Tem muitos que se dizem que eu sou cruel, sim. Eu sou cruel, eu pratico crueldade porque eu acho que é justo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Mas a crueldade existe no nosso mundo ainda. Infelizmente, ainda existe. E o irmão diz que confessa que na crueldade
ele confessa que já teria realmente traído Jesus ao preço mesquinho do desvaramento individual, vendido Jesus no altar do seu coração, na caça da fortuna material. Em busca da fortuna material, se entrega a Jesus também. Quantos de nós, ou nós mesmos, quando fizemos isso? Em que tempo? Não sabemos, nessa vida, em outra existência, não sabemos, mas muito provavelmente já fizemos. Muito provavelmente. Na rebeldia destruidora. Não aceita as coisas. Simplesmente não aceita. Não quero, não aceito isso. E entrega tudo que ele pode entregar, inclusive Jesus. Ele usa o nome de Jesus para se locupletar. No ouvido de nossos deveres. Quando nós esquecemos de cumprir com os nossos deveres, nós estamos esquecendo dos ensinamentos de Jesus também. E estamos entregando o que ele nos disse e deu ao nada. No aviltamento de nosso próprio trabalho, o trabalho que nos chega por bênção de Deus. A lei do trabalho existe para que nós possamos progredir. E, no entanto, nós próprios aviltamos o nosso próprio trabalho, porque tudo nos chega por empréstimo. E esse empréstimo nós temos que dar graças a Deus. Obrigada, Jesus, porque eu recebi a oportunidade de servir, eu recebi a oportunidade de trabalhar, eu recebi a oportunidade de dar o bem e, no entanto, eu retribuo com o mal. É assim que as coisas se passam. Então, Emmanuel prossegue. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nos nossos erros conscientes ou não. Às vezes os erros não são conscientes. Às vezes nós praticamos tantos erros e achamos que estamos certíssimos. Outras vezes cometemos erros e esses erros, na verdade, são conhecidos nossos, sabemos que estamos errando, mas não nos importamos, porque, na verdade, nós achamos que nós somos superiores a tudo, inclusive aos ensinamentos de Jesus. Então, nessa verdade, nós também, como Judas, estamos vendendo Jesus. Nós estamos passando por cima de tudo que ele nos ensinou. E Jesus nos trouxe tanto amor, tanta luz. Quando Jesus chegou até nós, um mundo novo se abriu para nós. Mas quantos de nós vivemos dentro desse mundo? Quantos de nós aceitamos passar pela porta estreita para adentrar esse mundo? Porque é preciso que se passe pela porta estreita. É preciso que nos despojemos daqueles sentimentos negativos que tanto nos agradam. É preciso isso para nós chegarmos a ter a edificação íntima do reino de Deus em nós. Para podermos estar livre daquele peso que carregamos e que muitas vezes achamos, não, nem tem peso, não sinto peso nenhum. Já está acostumado com os erros, se acostuma com tudo. E nós não podemos deixar que isso se passe em nossa existência. Nós que temos o objetivo de progredir, de crescer, de evoluir, de amar o próximo e não de viver a qualquer custo sobre o próximo, passando por cima do nosso irmão, derrubando o nosso irmão, querendo que o mundo tem que ser do jeito que eu quero, porque eu não vou me modificar, porque eu nasci assim, dizem alguns. E não é assim que funciona. Eu nasci assim
mas eu preciso me modificar e é urgente essa modificação. Não é para qualquer dia, quando eu quiser, quando tiver tempo. Não, é agora, é urgente. É para ontem. Por isso, Jesus diz, e Emmanuel nos diz nos ensinamentos do Cristo. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades, porque, na verdade, todo erro que praticamos, nós somos responsáveis. Nós não podemos, eu fiz porque ele mandou, eu fiz porque fulano disse que era uma boa para mim, que era ótimo, que era muito bom eu fazer isso. Não, eu tenho que fazer aquilo que Jesus me indicou. Ele nos deu a receita. Ele veio pessoalmente nos ensinar o caminho. Se eu quero seguir outro caminho, eu não posso dizer que foi fulano que mandou, Beltrano que mandou. Não, fui eu que aceitei, eu que decidi, eu que escolhi, porque eu tenho livre-arbítrio. Porque eu sei exatamente o que eu devo fazer ou não. Se eu faço diferente do que Jesus me ensinou, é porque eu quero fazer diferente. Só isso, é só isso. Então, temos que definir nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza, que nós destruímos a cada momento. Cada momento da nossa existência nós destruímos a vida, a natureza, porque a natureza é vida, abundante, e nós destruímos a natureza levando de roldão todo o planeta. Até quando? Até quando vamos continuar nessa destruição? Até quando vamos inundar o nosso planeta de sentimentos negativos? Porque o sentimento gera energia, uma energia poderosa que poderia ser para o bem, que seria para o bem se nós pensássemos positivamente, se nós desejássemos o bem do nosso irmão, se nós praticássemos o bem. Mas como a energia, a maior parte dela, vem do negativismo, vem da traição, vem da morte, vem da guerra, o que é que nós podemos esperar para o nosso planeta? Se nós não fugimos dessa maldição que nós trazemos dentro de nós, que nós... eu nasci assim, eu gosto de guerra, mas como eu gosto de guerra? Nós temos que nos modificar. Eu nasci assim, mas eu vou me modificar? É lógico que vou. Eu estou aqui para isso. Por que eu estou encarnada? Para continuar a mesma pessoa? Ao desencarnar com os mesmos débitos? Não, eles estarão muito acumulados. Porque quando eu não cumpro com meu compromisso, com a minha missão, ao reencarnar, eu acumulo débitos. Eles têm juros. Juros, isso mesmo. Então, eu vim com um débito, eu vou com um débito 10 vezes maior ou mais. Então, na verdade, Emmanuel nos alerta disso. Débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. E em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para consigo do que eu, Senhor? Somos ingratos para consigo. Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Contigo, com o Senhor. Então, essa pergunta se impõe porque todos nós, sem exceção, infringimos as leis de Deus. E quando nós infringimos as leis de Deus, somos ingratos com os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Somos ingratos com Jesus. E somos, semelhantemente a Judas, ingratos. Que Jesus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos guarde e nos defenda.
Assim seja, meus irmãos. Até a próxima semana, se Deus quiser.